Hebreus capítulo 10, versículos 12 até o versículo 15. Os irmãos podem acompanhar pela tela que está projetada. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Deus, nós estamos reunidos em Teu nome, Jesus, e queremos que nesta noite a Tua palavra possa ser falada, possa ser pregada, e o Seu Espírito Santo derramado sobre os nossos corações, de forma a que venhamos ter entendimento da mesma, Pai. Eu desejo que essa verdade, que a mim esteve tão oculta, escondida, durante tantos anos, e creio esta razão, porque eu não me firmei antes nos Teus caminhos, Senhor. Creio que da forma como Teu Santo Espírito ministrar nessa noite, essa verdade jamais sairá dos corações. Essa verdade permanecerá, Pai. E permanecendo, que ela venha gerar frutos em cada coração, em cada mente, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa dominar cada mente, cada coração nesse ambiente. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar promovendo aqui nesse lugar um ambiente de paz, um ambiente cheio da Tua presença, e que a Tua presença afaste todo o mal, Pai, e assim nós possamos, nessa doce comunhão, estarmos, Pai, tendo um entendimento maior da Tua palavra, e assim uma comunhão maior contigo. Nós pedimos, sonda os nossos corações, e que a Tua palavra possa estar conhecendo os nossos pensamentos, as atitudes do nosso coração, mudando, Senhor, conceitos, mudando ideias errôneas e aplicando assim, Senhor, Teu entendimento. Fala os nossos corações, Pai querido,
Fala aos nossos corações, papaizinho amado. Somos teus filhos e aqui estamos para ouvir a tua voz. Continua falando, anjo. Eu navegue agora no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche de novo. Adore ao Senhor, simplesmente adore a Ele, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelo perdão dos nossos pecados, pela propiciação, por ter tirado, pagado a nossa dívida com Deus. Adore a Deus pela compreensão que Ele tem para com a sua vida. Deixa-me nós, enche cada coração, nos transbordar a tua presença, Espírito Santo de Deus. Peça a Ele nessa noite, que venha controlar todo o teu ser. Pensar e o meu falar.
Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso consolador, aquele que vai ao nosso lado, está dentro de nós, o Deus que vive dentro de nós, Espírito Santo, Deus que habita em nós. Amém. Como é bom sabermos que temos o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. É bom saber, né? O Espírito vivo de Deus, Ele habita em você, Ele habita em nós. Essa semana, eu passei muitos momentos da semana pensando, refletindo, o que Cristo fez por nós. Você já parou para pensar nisso? O que Cristo fez pela tua vida? O que Cristo fez por nós? O que seria de nós se não fosse o sacrifício vivo de Cristo na cruz? E para nós sabermos o que Cristo fez por nós, precisamos primeiro saber o que a lei exigia das nossas vidas. Você sabe o que a lei de Deus exigia para a sua vida? Eu descobri que na lei do Antigo Testamento, a lei do Pentateuco, a lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, com todos os seus preceitos, com todas as suas exigências, havia cerca de 613 mandamentos, preceitos e ordenanças. Sabe o que é isso? Eu poderia até enumerar esses preceitos, essas ordenanças, esses mandamentos. São tanta coisa que, se os irmãos pararem para pensar, refletir, nenhum de nós conseguiríamos cumprir talvez nem 1/10 de todos esses mandamentos, preceitos e ordenanças que constavam da lei. Mas Jesus Cristo, Ele veio para cumprir a lei, Ele cumpriu toda a lei, e a palavra de Deus diz que Ele é o fim da lei, ou seja, porque o fim da lei é Cristo. Existem algumas seitas nos dias de hoje que ainda insistem em cumprir a lei, mas a palavra de Deus nos diz que o fim da lei é Cristo. Vamos dizer juntos comigo? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Por quê? Cristo, Ele veio, Ele satisfez toda a lei, Ele foi perfeito em toda a sua existência, Ele nunca falhou, Ele nunca errou. E a palavra de Deus diz, Ezequiel capítulo 18, Romanos 6, 23, que toda alma que pecasse, essa deveria morrer, e que o salário do pecado seria a morte. Todos nós então estávamos destinados a morrer física e eternamente. Morte física, que é a separação entre o corpo e a alma, e morte eterna, que é a separação entre a nossa alma e Deus. Vamos dizer juntos comigo? Porque o salário ou a consequência do pecado é a morte. A morte. Morte quer dizer separação. Quando a pessoa morre, a alma e o espírito é separada do corpo. E quando ela morre eternamente, a sua alma, o seu espírito são separados de Deus por toda a eternidade. Esse era o destino que nos aguardava. Esse era o destino que teria a minha vida e a sua vida, a minha alma e a sua alma. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele providenciou um
substituto para a nossa morte. Deus consentiu que a pessoa pudesse ter um substituto. Já que a pessoa é um pecador e deveria morrer, Deus também determinou na sua lei que um substituto poderia morrer. A morte daquela pessoa, morrer no seu lugar. É por isso que desde lá do Antigo Testamento nós vemos tantos sacrifícios de animais. Eu, estudando aqui alguns textos, como por exemplo esse aqui que nós vemos agora, Levíticos capítulo 16, está projetado aí Levíticos 16? Eu estou sem o espelho aí, está aí, Jesus porém, o Senhor, está aparecendo aí, o Senhor falou com Moisés, Levíticos 16, olha só, o que Deus, desde o Antigo Testamento, Ele permitiu para que o homem pudesse ser livre dos seus pecados. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E tirará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Está aparecendo aí? Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo espargirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo espargirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que se fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles, no meio das suas impurezas. Ninguém entrará na tenda do encontro quando ele entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída de Arão, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e o santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo.
Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. O homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará suas vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Gente, eu fiz questão de ler esse texto porque, para os irmãos terem uma pequena ideia do que era necessário se fazer quando alguém errasse ou não cumprisse uma só daquelas 613 ordenanças das quais constava a lei do Antigo Testamento. Que trabalhão, hein? 2 bodes eram trazidos até o sumo sacerdote. Esse escolhia um deles, impunha as mãos sobre aquele bode, confessava sobre a cabeça, com as mãos impostas sobre a cabeça daquele bode, todos os pecados do povo da congregação. Soltava-se aquele bode para o deserto. Ele, o próprio sumo sacerdote, antes ele fazia expiação, ou ele tirava os seus pecados, sabe como? Matando uma novilha, e do sangue daquela novilha, espargindo, ou borrifando, ou impondo aquele sangue sobre o altar, sobre as 4 pontas de um altar assim. E também, além da novilha, um bode era morto, para que através do sangue daquele bode espargido, ou untado sobre as pontas do altar, trouxesse o perdão dos pecados do povo. Gente, agora imagine, qualquer pessoa, vamos imaginar eu e você vivendo naquele tempo do Antigo Testamento, todos os dias nós infringiríamos várias daquelas leis, vários daqueles mandamentos, várias daquelas observâncias. Nós tanto deixaríamos de fazer coisas que era para nós fazer, como até hoje nós deixamos de fazer coisas que nós deveríamos fazer, como nós faremos coisas que não deveríamos fazer. Nos dias de hoje, se não fosse o sacrifício de Cristo, eu e você, praticamente todos os dias, estaríamos levando um bode, estaríamos levando um cordeiro, para ser sacrificado no templo pelo sumo sacerdote, para que ele pudesse tirar, expiar, purgar, lavar os nossos pecados, pagar a nossa conta, a nossa dívida com Deus. Palavra do Senhor. No texto que nós lemos, aparece 8 vezes a palavra expiação, que é o mesmo que propiciação. Essa mensagem vale por uma aula teológica para você, viu? Você está ouvindo esses termos difíceis, expiação, propiciação, mas a Bíblia está cheia desses termos. Tanto é que só nesse texto que nós lemos, aparece o termo expiação e propiciação 8 vezes. O que quer dizer isso? Cancelamento de pecados, purgar os nossos pecados, lavá-los, cobri-los. A palavra de Deus diz, no texto que está em Colossenses 2, 13 a 15, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne,
Deus os vivificou juntamente com Cristo. Está aparecendo aí? Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Eu fiz questão de colocar esse texto na linguagem de hoje. Olha o que diz na linguagem de hoje. Antigamente, nós estávamos espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados, e porque não éramos judeus e não tínhamos a lei. Mas agora Deus nos ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Merece um glória a Deus? Merece um aleluia? Merece também um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Ele anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Nós tínhamos uma conta a ser paga, a ser acertada com Deus. Qual era essa conta, pastor? Era a conta que consistia nesses 613 mandamentos e ordenanças da lei. Era mandamento que não acabava mais. Eu pensei até em ler esses 613 mandamentos, mas eu falei, não vou fazer isso não, vou ficar 1 hora falando. Gente, tudo que você imaginar de errado constava na lei. Mas Cristo, sabe o que Ele fez através da sua morte? Ele pegou esse escrito de dívida que nos era contrário, essa lista de dívidas que nós tínhamos, pegou essa lista, olha, fincou na cruz através da sua morte e carimbou embaixo com seu sangue, dizendo: está quitado, está pago, está cancelado, tetelestai. Não há nenhuma dívida dessa pessoa mais para com Deus, porque eu paguei todas essas dívidas. Aleluia! Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Ele é a nossa propiciação. Ele é o cancelamento das nossas dívidas, o cancelamento dos nossos pecados. E olha, vou dizer mais: se a lei nos era tão exigente, por exemplo, os 10 mandamentos você conhece, né? Falar só os primeiros: não matarás, não roubarás, não... Falar só esses 3: não matarás, não roubarás, não adulterarás. A lei determinava que uma pessoa não pudesse matar a outra. E se eu falar que quando Cristo veio aqui, Ele complicou ainda mais? Ele disse: olha, a lei determinava que se uma pessoa matasse a outra, era réu, condenado. Mas agora, com Cristo, Ele diz: você não pode matar o seu irmão nem no coração. Sabe o que é matar no coração? É ter ódio dele no coração. Se você tiver ódio dele no coração, você já está matando. E em Cristo, a coisa ficou mais complicada. A lei dizia: não matarás. Sabe o que Cristo diz? Não odiarás nem a seu inimigo, e ainda orarás por eles, e abençoarás os seus inimigos. Cristo facilitou ou complicou? Ele dificultou ainda mais. Outro exemplo: a lei dizia: não adulterarás. Cristo diz:
Se alguém olhar para uma mulher para cobiçar, no seu coração já adulterou com ela. No coração já adulterou, porque pensou em fazer. Então, a lei tornava uma pessoa adúltera se ela deitasse com outro. Cristo, ele disse: se você imaginar no seu coração, você já está adulterando. Cristo dificultou ainda mais? Dificultou. Só que ele cumpriu toda a lei e morreu como substituto no nosso lugar. Ele falou: eu vou trazer para vocês um padrão mais elevado de moral, eu vou trazer para vocês um padrão mais difícil de seguir, só que eu vou cumprir esse padrão e vou me oferecer para morrer no lugar de todos vocês, para que vocês não precisem mais pagar essa dívida. Aleluia! Isso que Cristo fez por nós. Gente, eu rogo a Deus insistentemente nesta noite, eu rogo a Deus de coração que essa verdade caia, fique, permaneça e não saia de nenhuma mente, de nenhum coração aqui nesta noite. Sabe por quê? Se você compreender essa verdade, você nunca vai se afastar de Cristo, você nunca vai deixar o Evangelho, você nunca vai abandonar Cristo. Sabe por quê? O amor que você nutrirá por Ele vai superar todas as dificuldades da vida cristã, vai superar todas as dificuldades que você tem. O amor que você começará a nutrir por Ele vai fazer com que você persevere, com que você persista, com que você vá em frente, que você não desista jamais. Sabe por quê? Ele se ofereceu como um cordeiro, o bode expiatório, o bode da culpa, o cordeiro que levava a culpa no nosso lugar. E ele foi até a cruz, e na cruz ele estava morrendo individualmente por mim e por você, para que nós não precisássemos mais pagar essa dívida. Mas pastor, tem gente aí no mundo que fala assim: eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Duvido que essa pessoa não caia em nenhum desses 613 mandamentos e ordenanças que constava na lei. Se você quiser uma tarefinha para essa semana, pega a Bíblia, nos livros de Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, só esses 4, tá bom? Anote cada um dos mandamentos, cada uma das ordenanças que consta lá. Você vai achar 613 mandamentos e ordenanças. Agora eu falo: pecado é só matar, roubar, adulterar? Não. Pecado é toda vez que nós erramos o alvo. O nosso alvo é a perfeição. Cada vez que eu deixo de ser perfeito, eu já pequei. O padrão de Deus é a perfeição. Mas quantos de nós, a começar de mim, conseguimos a perfeição? Ninguém. Se você determinar no seu coração: hoje eu vou ser perfeito, hoje eu não vou errar, duvido que você passe mais do que 15 minutos sem errar. Porque se você passar 15 minutos sem errar, você já começa a se ensoberbecer. Eu sou santo mesmo, eu sou bom, olha, eu estou 15 minutos sem pecar, já pecou. Se orgulhou, se ensoberbeceu, tarefa difícil, gente. Aí o segundo pecado: estou sem pecar, já pecou porque mentiu. Pecou pela soberba e pecou porque mentiu. Porque você já pecou, como se diz, sem pecar. Gente, é tão difícil, é tão complicado, que eu passei a semana pensando: o que Jesus fez por nós na cruz é grande, é tremendo, é imenso o que Ele fez por nós na cruz. Cancelou-nos de todas essas culpas, de todos esses pecados, de tudo que era contrário a nós.
Você já teve uma dívida paga? Eu nem vou pedir para você levantar a mão. Quantos já tiveram nome no SPC, Serasa? Eu já tive. É triste, né? Você chega... Tem um tempo que eu não podia nem abrir conta. Jesus, que humilhação. Eu ia abrir a conta no banco, até para abrir uma conta. Eu não ia pagar nada, eu não ia comprar nada, abrir uma conta. Aí, olha lá o computadorzinho. Eles são tão educados que eles não falam teu nome está sujo, ele fala, tem uma restrição. Meu querido, infelizmente tem uma restrição. Teu nome está restrito. Teu nome está lá no SPC Serasa. Você fala, meu Deus, e agora? Quem poderá me ajudar? Ninguém. Não tem como, só pagando. Tem ninguém que tira o nome desse se não pagar. Às vezes acontece milagres, aí eu vejo o pessoal contando testemunho aí, que o nome foi tirado do SPC, Serasa. Ou então você espera 5 anos, que caduca algumas dívidas, né? Mas com os nossos pecados, não tem tempo que caduque, não tem ninguém que possa... Sabe por que ninguém poderia pagar pelos nossos pecados? Se eu pedisse para um irmão meu, para um vizinho, para um colega, para um amigo, para um pastor, dá para você pagar pelos meus pecados? Por isso que não adianta missa de 7º dia, não tem purgatório, não tem nada que tire o nosso pecado. Porque se eu pedisse para alguém tirar os meus pecados, essa pessoa também seria pecadora como eu. Essa pessoa precisaria de alguém para tirar os pecados dela primeiro, para depois ela tirar os meus pecados. E quem ela ia encontrar para tirar os pecados dela? Vocês viram no texto lido que o próprio sumo sacerdote, ele primeiro tinha que matar uma novilha, aspergir o sangue daquela novilha sobre as 4 pontas do altar, para depois ele fazer propiciação, ele oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Até o sumo sacerdote ele precisava de purificação. Mas a palavra de Deus que nós lemos no início, em Hebreus capítulo 10, diz que nós temos um sumo sacerdote, que hoje está sentado à direita de Deus Pai. Ele está lá aguardando até que todos os inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, para ele pisar em cima. E ele, tendo oferecido uma única só vez, pagou, cancelou, propiciou, expiou todos os pecados que nós já cometemos até hoje, todos os pecados que nós cometemos hoje e todos os pecados que ainda vamos cometer. Pode aplaudir Jesus por isso? Ele merece. Jesus propiciou o nosso pecado. Opa, pastor, que joia! Essa é a melhor coisa que eu poderia ouvir nessa noite. Já que todos os pecados que eu já cometi foram perdoados, estou com a ficha limpa, e todos os pecados que eu ainda vou cometer também já foram perdoados, até mesmo antes de eu pecar, porque Cristo ele ofereceu-se uma vez, única vez por todos os nossos pecados. Então está para mim, a partir de hoje é que eu vou pecar mesmo, livre da má consciência, vou fazer tudo que me der vontade de fazer na teia, porque eu tenho a minha dívida cancelada até o fim da minha existência. Opa. Isso seria graça ou libertinagem? Sabe o que é graça, queridos? Graça é um favor imerecido, é um favor que nós não merecemos. Agora eu vou traduzir isso. Suponhamos que você um dia estivesse se afogando, ou morrer no meio do fogo, viesse alguém te salvasse. Como seria a sua atitude para essa pessoa que te salvou? Ou do fogo, ou da água, ou de um acidente qualquer? Como seria a sua atitude? Seria ser ingrato para essa pessoa que te salvou? Como seria tratar essa pessoa? Seria procurar tratá-la bem, né? Seria mais essa pessoa que salvou a tua vida? Que eu vou mais além. Se você estivesse se afogando e uma pessoa se jogasse na água, tirasse você da água só que ela se afogasse, ela morreu para que você pudesse se salvar.
Ou então que ela entrasse no fogo com você, tirasse você do fogo, mas acabasse morrendo no fogo. Como você se lembraria dessa pessoa? Você se lembraria dessa pessoa com ódio? Você desonraria essa pessoa falando mal dela depois que ela tivesse morrido por você? Você xingaria essa pessoa depois dela ter morrido por você? Não, né? Pois eu vou te dizer, todas as vezes que nós pecamos, falhamos conscientemente, falhamos e pecamos voluntariamente, sabendo que é errado, mas insistindo naquele pecado, nós estamos fazendo a mesma coisa com o homem que morreu por nós. Nós estamos desonrando a pessoa que morreu por nós. Nós estamos ofendendo a pessoa que morreu por nós. Nós estamos até manchando a honra da pessoa que morreu por nós. Sabe por quê? Nós levamos o nome dessa pessoa. Nós não somos cristãos. Nós levamos o nome da pessoa que morreu por nós. Aí as pessoas olham para nós e elas imaginam Cristo como nós. Olha, eu imagino que Cristo é como aquela pessoa, como aquele outro. Aí ela vê você fazendo tudo quanto é coisa errada. Ela vai dizer: esse Cristo desses cristãos, esse Cristo desse evangelho eu não quero nunca. Porque olha como são as pessoas que o seguem. Você desonrou ou não desonrou a pessoa que morreu por você? Agora, se você tem uma vida exemplar, se você faz as coisas certinhas, a pessoa no mundo aí olha para você e diz: o Deus desse cara, o Deus dessa mulher, o Deus dessa menina, o Deus dessa pessoa é um Deus joia mesmo. Olha a vida dessa pessoa. Eu queria até ser como essa pessoa. Ele tem uma vida exemplar. E olha como ele é abençoado, como ele é abençoada. O Deus desse cara é joia. Você honrou o homem que morreu por você? Você honrou a pessoa que deu a vida por você? Honrou. Porque através da sua vida, você falou bem dele. Através da sua vida, dos seus atos, você mostrou como ele é bom, como ele é maravilhoso, como ele é perfeito, como ele é abençoador, como ele é glorioso, como é bom servir a ele. Então, pense, você tem todos os seus pecados perdoados, mas pense 2 vezes quando for pecar. Pense 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes antes de falhar. Porque nós não podemos desonrar o homem que morreu por nós. O homem que deu a sua vida por nós. Queridos, compreendendo um pouquinho mais, algumas pessoas dizem que o cristianismo, a religião cristã, é uma religião sangrenta. Porque desde o Antigo Testamento Deus requeria sacrifício de animais. E culminou até com a morte do seu próprio filho. Determinou que o sangue do seu próprio filho fosse derramado na cruz. É uma religião sangrenta? Mas explicando, Levíticos 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu a tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação por suas almas. Porque pelo sangue se faz expiação pela alma. Não me perguntem por que Deus determinou isso, mas Ele determinou. Ele não é soberano, Ele não é o Senhor, Ele não é o que pode fazer e desfazer o que Ele quiser. Ele determinou que para pecar, para perdão dos pecados, propiciação, somente através do sangue deveria haver perdão. Já que todo pecado deveria ser pago com a morte, ou seja, tirado a vida da pessoa que pecou, a vida está no sangue. Então o sangue de um animal poderia ser oferecido no lugar do sangue da pessoa. E por fim, o sangue do próprio Filho de Deus foi oferecido no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Vou terminar já, que o nosso tempo já esgotou. Como passa rápido essa uma hora e meia.